Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje é dia da gente conversar sobre Levítico 8. Bom dia, como vocês estão? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ver como Arão e Jesus, eles têm ali um paralelo. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Somos nozes. Essa é só das antigas, hein, Carol? Entregamos. Olá, pessoal. Muito bem, vamos começar uma nova sessão aqui de Levítico, uma sessão mais curta, né? Depois de passar 7 capítulos com leis de ofertas, agora vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio e ver um pouquinho das implicações para a nossa vida. Isso aí, mas não sem antes um dos nossos ouvintes trazer o áudio dele. Sim, temos áudio de créditos, então fiquem aí com um dos nossos ouvintes e se você se empolgar, termina de ouvir esse áudio e grava o seu, manda pra gente lá pelo Discord, lá pelo Instagram, lá pelo Telegram. Tem várias formas de você mandar o seu também e incluir a sua voz aqui. Mas hoje não é o seu dia, hoje é o dia de um outro ouvinte, então fiquem com a deliciosa voz de um deles. Olá a todos, meu nome é Lissa Botezelli Russolo e ouço o LBC há uns bons anos daqui da Alemanha, onde moro com a minha família. Amo esse projeto e sou grata a Deus pelo podcast que me permite crescer espiritualmente e em conhecimento, aprendendo a Bíblia na minha língua materna, mesmo estando tão longe do Brasil. E claro, agradeço à editora Mundo Cristão por oferecer a Bíblia NVT ao podcast e a pianista Maria Lídia pelas belas músicas que ouvimos ao fundo e que já viraram marca registrada desse projeto abençoado. Um beijão a todos e um ótimo episódio. Muito bem, hoje vamos seguir em bloco único. Daria até para fazer várias quebrinhas, mas não faz muito sentido. Um bloco um pouco mais longo, são 36 versos. E como a Carol ainda está grávida, sim, você está ouvindo isso e muito provavelmente, espero que a Alicia não tenha ficado 13 meses na sua barriga, né, Carol? Amém! Mas a gente tá gravando isso aqui um pouquinho antes do Natal, então a Carol ainda está ofegante por causa do finzinho da gestação dela, né, Carol? Mas tá tudo bem, né? Exatamente. Tá tudo ótimo, é normal, é só porque realmente ela, como ela tá crescendo, ela aperta o meu diafragma, né? Então, como eu gravo sentada, parece essa sensação de que eu tô sempre ofegante. Não é a sensação, eu estou sempre ofegante. Ano que vem vai ser por causa da maratona que você vai correr, né, Carol? Porque agora 3 filhos, precisa pensar na corrida de volta. Um dia de cada vez. É, isso aí. Eu que vou fazer a leitura, então, desse capítulo 8 de Levítico e vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com o manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão. Vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado.
Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou-o nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o altar como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha dito. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão, seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam-na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora, permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pastor Tiago e Tan, querem se sentir velhos? Lá vem. Já tô me sentindo, não precisa mais. A gente estava fazendo devocional com o Benjamin, e aí a gente estava falando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do sacrifício dele e tal. Aí o Benjamin, vou parafrasear aqui que eu não vou usar bem as palavras que ele usou, ele: mãe, mas quando vocês sacrificavam animais, como era? Aí eu: não, filho, mamãe não sacrificou animal. Mas ele: o não. Thiago Moreira e o tio Tan. Aí ele começou: mas a vovó, sim, mas a Bisa, sim. Eu falei: não, filho, você não tá entendendo. Isso aqui faz muito tempo. Mas ele, na cabecinha dele, a gente ainda fez sacrifício. Mas sabe que é legal fazer esses exercícios assim? A gente dá risada, obviamente, né? Uhum. Mas às vezes a gente lê a Bíblia com uma distância da nossa realidade tão grande em mente que às vezes a gente pensa até que isso não aconteceu de verdade, ou que eu tô lendo uma história fictícia, ou Exato. coisas do tipo.
Só Sim. que os princípios, as aplicações, elas vêm desde aquela época e permanecem, sabe? Por mais que o ritual não exista mais no nosso contexto, se a gente realmente... Poxa, outro dia aí estava acontecendo isso e as pessoas faziam isso rotineiramente. É interessante a gente tentar fazer esse exercício de se colocar naquela época como se aquela época fosse a de hoje. Sim. Eu diria que tem 2 erros, né, que são comuns aí, né? Um é esse que o Tan falou, desse distanciamento tão grande, mas tão grande, que quase vira uma ficção, né? Na mente das pessoas, o texto bíblico. O outro erro, também muito comum, que leva a ignorar o contexto, é as pessoas pensarem que, ou tratarem a Bíblia com a mentalidade atual. Né? Aí olha para algumas coisas, como sacrifício de animais, e até estranha. Por quê? Porque tá olhando aos olhos da nossa cultura e não da cultura deles, né? Sim. 2 riscos aí, né? Sim. Eu achei legal aqui, e eu acho que foi a única vez na história, né, da época dos sacerdotes, em que quem faz tudo isso daí não é um sacerdote, né? E não tinha como ser, porque o primeiro sacerdote aí seria Arão. A gente tem aqui o próprio Moisés atuando como o sacerdote que fazia todo o ritual de purificação, de morte do animal, de unção, enfim, tudo que foi feito. E o Moisés repetindo o tempo todo. Eu nem sei quantas vezes apareceu, mas sei que foi um monte, né? Conforme o Senhor tinha ordenado. Conforme o Senhor me ordenou. Fique esperto, Arão e os filhos aí, cumpram as exigências do Senhor. Vocês vão morrer. Foi isso que o Senhor me ordenou. Tá lá no final. E acho que, assim, é dentro daquele... E que o Tiago sempre fala, né? Da literatura hebraica. É quase um refrão desse capítulo. Olha, conforme o Senhor ordenou. Levando a sério, né, a coisa. Sim. Eu até marquei aqui, né, de que isso é um destaque tão grande. Eu acho que é o destaque, é o destaque central do capítulo, né? Eu marquei, versículo 4. Moisés seguiu as instruções do Senhor. Versículo 5. É isto que o Senhor ordenou que façamos. Aí final do versículo 9. Conforme o Senhor havia ordenado. Aí final do versículo 13. Conforme o Senhor tinha ordenado. Aí depois, final do verso 17, conforme o Senhor tinha ordenado. Depois, final do 21, conforme o Senhor tinha ordenado. Virando a página aqui. Final do 29, conforme o Senhor tinha ordenado. E final do texto lá, já no finalzinho do texto, temos no versículo 34, tudo que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor. Versículo 35, cumpram todas as exigências do Senhor, se não o fizerem morrerão, pois foi isso que o Senhor ordenou. E versículo 36, Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Contei 11 aqui, é isso aí, né? Deve ser, eu nem contei, eu só marquei. Não, mas 11 vezes em 36 versos, cara, é quase um a cada bastante. 3, né? É muita coisa. É a forma do autor antigo deixar em negrito, caixa alta, itálico, sublinhado, né? Por meio da repetição, né? Para deixar bem enfático ali a exigência, a necessidade de cumprir de acordo com o que o Senhor estabeleceu. A gente já falou sobre isso nos capítulos que falavam sobre as leis, né? E que resume bem algo que Samuel vai falar para Saul lá na frente, né? O Senhor prefere a obediência do que os sacrifícios. Né? O sacrifício, Foi gostoso ler esse capítulo, porque me lembrei de muitas coisas que a gente falou aqui, e eu não tô falando só do livro de Levítico, não. Me lembrei muito de quando a gente tava gravando com o Edu lá em Êxodo. Sim. Porque a gente veio construindo, e faz tempo. Você lembra que ano que foi que a gente gravou aquilo lá, Carol? 2023. Eu tava... 2023, 2024. Eu tava grávida do Natan. A gente demorou mais do que pro Moisés, então, é isso, né? Mas a gente veio lá aprendendo, olha, existe um óleo de unção, lembra que tinha uma receita que não podia ser copiada.
sob risco, enfim, das pessoas até serem mortas por Deus, se usassem de maneira aleatória. A gente viu as vestes detalhe por detalhe, olha, construam uma veste assim, olha, tem o peitoral, olha, tem o chapéu, olha, tem o negócio no ombro, olha, tem a túnica, e nunca tinha sido de fato usado nada disso. Tem a pedra, tem isso, tem aquilo, e a gente acabou de passar por 7 capítulos falando sobre vários tipos de ofertas, e aqui elas reaparecem, não todas, né, mas muitas delas. A gente vê o holocausto de volta envolvido nessa cerimônia de consagração dos sacerdotes, a primeira, né, a grande, talvez a maior de todas, colocando Arão como o sumo sacerdote. A gente vê o holocausto aparecendo, a gente vê aquela oferta de consagração específica que a gente mencionou recentemente também. A gente vê uma oferta pelo pecado do sacerdote. Lembra que a gente passou pela oferta do pecado e tinha 4 grupos? Uma delas era pelo sacerdote, a primeira delas, ela aparece aqui. Então, tô dizendo tudo isso porque foi gostoso ver as pontas se juntando, sabe? Sim, depois de tanto tempo, a gente meio que... Você já montou um móvel, sabe? Ou qualquer coisa, um Lego. Nem me fala. Tudo meio separado e de repente as coisas se encaixam tudo perfeitamente. Eu achei o máximo. Mas é isso, né? A Bíblia é um grande quebra-cabeça. Nem me fala em montar móvel, que eu tô em mudança, né? Você sabe que tem muita coisa pra montar aqui. Aí você vai ganhar um Lego de Natal, é isso, Thiago? Minha esposa me vê e já me coloca pra trabalhar. Não, diz que o marido, quando sai de férias, é igual a estrela cadente, né? Se passa, a mulher faz um pedido. Exatamente. Fernando que sabe, tava de férias por 2 semanas, não descansou um dia. Mas brincadeira à parte, eu li um autor falando sobre isso que o Tan estava falando, desde as instruções lá do Êxodo, que eu achei muito interessante a perspectiva que ele falou, eu acho que faz sentido. Porque lá em Êxodo, e esse capítulo basicamente é uma recapitulação de Êxodo 28 e 29, quando são dadas essas instruções sobre a roupa do sacerdote, sobre a consagração do sacerdote, todas essas coisas. E aqui é a realização daquilo que tinha já sido previsto lá em Êxodo 28 e 29. Mas ele lembra de um evento que acontece entre Êxodo 28 e 29 e Levítico 8, que é Êxodo 32, a história do bezerro de ouro. Verdade. Onde Arão estava envolvido, né, na idolatria do povo. Ah, tá. Verdade. Então, o que o autor mostra é 2 coisas. Primeiro, existe quase que um suspense entre Êxodo e Levítico. Será que Arão vai ser de fato o sumo sacerdote? Depois de tudo que ele aprontou, será que aquele né? pecado dele o desqualificou? Exato. Será que a idolatria dele o desqualificou para assumir esse ofício? E aqui em Levítico 8 nós vemos a misericórdia de Deus e até a oferta que o Tan falou pelo pecado. O sumo sacerdote, por mais que tenha esse papel de mediador entre Deus e o povo, ele também é pecador. E Arão é a ilustração disso. O Êxodo 32 foi a ilustração disso. Mas a misericórdia de Deus, a expiação pelo pecado do próprio sumo sacerdote, para que ele possa exercer esse nobre ofício ali de ser um mediador entre Deus e o povo de Israel. Então é bem interessante ver isso, de que o pecado de Arão Deus não desqualifica ele, né? Desqualificou Arão por causa do seu pecado, mas o perdoou, e ali o sacrifício pelo pecado ofertado demonstra que Deus expiou o pecado de Arão e permitiu que ele servisse como sumo sacerdote. Ao mesmo tempo, daqui a alguns capítulos, a gente vai ver Deus agindo com a sua ira e condenando, inclusive, 2 dos filhos de Arão que estão sendo consagrados nesse momento. Exato. Mas como é que a gente descobre quando é que Deus vai escolher a misericórdia e a... Esse equilíbrio entre a misericórdia e a santidade de Deus. A gente fala ira, justiça, mas o livro de Levítico destaca muito que quando há um juízo de Deus é devido à sua santidade. É a santidade que não pode conviver com o pecado. Então Deus é misericordioso, mas ele é um Deus santo. E é nessa tensão que nós vivemos, né? De um Deus santo e misericordioso. E claro que essa tensão foi resolvida definitivamente na cruz do Calvário. A Carol começou o episódio
fazendo a relação entre o sacerdócio de Arão e de Cristo. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas Cristo como sacrifício e sacerdócio em nosso favor, né? Que recebe a ira de Deus, né? Por causa da santidade de Deus em nosso favor ao levar nossos pecados. Mas é o caráter de Deus, um Deus que é santo e um Deus que é misericordioso e gracioso. Só uma questão sobre o que o Tan falou lá no comecinho. Diga. Deixa eu voltar a esse ponto aqui, sobre a centralidade de Moisés. Isso é muito forte no texto, né? É. Sabe que às vezes eu fico pensando até que Moisés não era levita, mas ele é, né? Enfim, é o irmão do... Sim. Mas sim, segue aí. Não, ele assumindo essa função ali, é quase como Moisés estivesse acima do sacerdócio. Ele assume a função do primeiro sumo sacerdote. Claro que ele não é instituído assim, mas ele faz o papel, ele é aquele que ordena ao sumo sacerdote. É como se ele estivesse acima de Arão, Sim. no sentido sacerdotal. Mas, ô Thiago, eu tô nas minhas devocionais passando em números agora. Sim. O que é bem confuso, porque tem muita conversa com Levítico e quando eu tô estudando pra cá, Sim. eu fico morrendo de vontade de ficar trazendo coisa que eu tô lendo. E, enfim, vou trazer uma agora, né? Você falou, Moisés, ele é meio que como o líder deles. E eu acho que ele era, sim. Até tem um episódio onde a Miriam e o Arão, eles vão contra a liderança de Moisés. E Deus fica muito irritado com isso. E fala, não, eu que coloquei, Sim. eu que instituí ele. E aí a irmã dele pega a lepra e tudo mais, sabe? Números 12. Nesse sentido, sem contar ainda lá no final do Pentateuco, né? Quando é curioso pensar que é o Moisés escrevendo sobre ele mesmo, né? Mas enfim, quando vai ser revelado pra gente que, Deus falava, né, com os profetas e tudo mais, de maneiras meio misteriosas, que a gente até nem consegue entender muito bem como. Sim. Mas com Moisés ele falava face a face, sabe? Acredito que Moisés ouvia a voz de Deus e, sabe, era uma conversa como a gente tá conversando agora. Ele não fazia isso nem com Arão. Não, isso sem dúvida. Isso é muito claro desde o chamado de Moisés, né? De que Deus havia chamado Moisés para ser líder, de que Arão seria, na verdade, um profeta de Moisés, né? Quando Deus chama e Moisés fala assim, eu não sei falar, então chama Arão que ele vai ser o seu porta-voz, né? A liderança de Moisés é incontestável, é muito claro nas escrituras. Ele como o grande líder de Israel, até hoje, né? Na nossa viagem para Israel ficou muito claro que até hoje os dois grandes líderes da nação reconhecidos são Moisés e Davi. Então, a liderança dele não tem contestação. O Moisés como profeta, né? Tem até uma profecia messiânica que fala que vai se levantar um profeta como Moisés. Moisés é salmista, tem salmo de Moisés. Se referindo a Cristo. Agora, Moisés como sumo sacerdote é o que me surpreende no texto, entendeu? É muito. Porque Moisés em nenhum lugar quase, ou que eu conheça, que eu me lembre de cabeça, é declarado como sumo sacerdote. Mas aqui ele faz o papel do sumo sacerdote. Mas é que não tinha quem, né? Tem que ser ele. Sim, então, aí pra mostrar a importância de Moisés, ele é aquele que vai instituir, humanamente falando, claro que é Deus que o faz, mas humanamente falando, ele é aquele que institui e faz o primeiro papel sacerdotal da história. E o Melquisedeque, você não colocaria ele, talvez? Sim, não, claro, Melquisedeque veio anterior. Sim, dentro do contexto de Israel, né? Isso, anterior lá, na época de Abraão, com certeza. Né? E Hebreus vai falar sobre isso, né? Inclusive comparando e falando que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Arão. Aliás, vale um parênteses interessante que eu vi um comentarista falando. A partir desse momento a gente tem sacerdócio instituído, com ofertas e tudo mais, mas isso já acontecia há muito tempo. A gente vê Jó fazendo ofertas e altares e todo o rito que se tornou exclusivo aos sacerdotes, os patriarcas já faziam isso. De alguma forma, prefigurada pelo menos, Caim e Abel ofereceram sacrifício. Um deles de animal, né? É verdade. Então, mas eu achei muito interessante ver isso, né? Essa autoridade de Moisés mesmo, no texto, e Moisés falando como se fosse o próprio Deus, muitas vezes, né? Falando ali palavra do Senhor e que tem que ser obedecida porque veio por meio de Moisés, e se veio por meio de Moisés, veio da parte do Senhor. Sim. Então, a liderança de Moisés ali é realmente algo muito notório no texto. Ao mesmo tempo, ele não deixa a menor dúvida, a gente já falou muito nesse episódio, de que não é nada dele, Moisés. Sim. Olha, é tudo de acordo com a vontade do Senhor. Revelado a Moisés, mas da parte de Deus.
A gente tem vários elementos, como eu já falei, né? Tanto das vestimentas quanto das próprias ofertas. Mas gosto de ver de novo aqui. Talvez pelo simbolismo, toda a mística que envolve a coisa, gosto de ver aqui o Urim e o Tumim de novo. Assim, são dois objetos que existiram que me trazem muita curiosidade, sabe? De como é que será que isso funcionava? E a Bíblia não explica direito muito sobre ele. A gente falou bastante sobre isso aí no Êxodo, mas acho que vale mencionar, né? Eles eram como se fossem duas. Eu vi um comentarista falando até 3 pedrinhas. Eu nunca tinha ouvido essa, que eram talvez 3. Mas que jogava assim como se fossem dados. E elas davam a resposta sim, não ou neutro. Que nem aquela bolinha lá que você... A bola preta ou bola 8, não era? Isso. Mas é curioso ver que Deus, para o sacerdote... Ó, a gente falou agora. O próprio Deus falava diretamente com Moisés. Ele não precisava disso. Agora, para conversar com o sumo sacerdote, primeiramente em Arão, que era um objeto que só o sumo sacerdote manipulava, e depois os sumos sacerdotes que viriam em consequência da morte do Arão e tudo mais, Deus não falava. Deus mostrava sua vontade através do Urim e do Tumim. Meio que faço perguntas, jogo ali um dado, e aí vai sair uma resposta de que sim, devo, não devo... Posso, não posso, esse tipo de coisa. O próprio Davi vai fazer isso daí lá na frente, né? Quando ele estiver fugindo, ele vai encontrar as vestes sacerdotais e nem sendo um sumo sacerdote, né? Nem sacerdote ele era. Ele usa o Urim e o Tumim, e aí a gente fica naquela tensão de que, e agora, né? Deus vai fulminar ele agora ou só mais tarde? Como que funciona? Enfim, é meio complicado entender exatamente o momento que Deus espera de cada um. Mas eu gosto muito do Urim e o Tumim. E ao mesmo tempo que eu gosto, eu fico muito feliz que isso aí sumiu na história. Porque como o homem poderia usar isso erradamente, né? Sim. É porque tem 2 problemas, né? Com relação a isso, eu diria. Tem gente que ignora primeiro o aspecto coletivo. Como o Tan falou, só o sumo sacerdote teria acesso a esse Urim e Tumim ali na roupa dele. Tá? Então as pessoas transportam muitas vezes pra hoje isso, uma má interpretação, e tentam fazer algo semelhante assim. Eu vou pegar 2 dados aqui e se Deus quiser que eu faça isso, eu jogo e vai fazer, e vai acontecer. Não é assim que Deus define a sua vontade pra nós hoje. Ele já nos revelou a sua palavra, nos deu a igreja, nos deu sabedoria pra tomar decisões de acordo com aquilo que ele nos revelou. Mas além disso, além desse aspecto, o Urim e Tumim não era pra decisões pessoais. Não era pra, eu quero saber se eu devo fazer isso ou aquilo, se eu devo casar ou não com essa pessoa. Não, o Urim e Tumim era algo usado de forma muito específica em questões nacionais, onde o povo estava buscando ao Senhor e tentando uma resposta da parte do Senhor. Não é esse conceito individualista e subjetivo da nossa cultura que as pessoas fazem, né? Se passar um passarinho hoje na minha janela é porque eu tenho que fazer isso. E começam a querer sinais de Deus para tomar decisões. Que na verdade são formas de não buscar realmente a vontade de Deus e a sabedoria que ele dá por meio da sua palavra. Nossa, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim. Tem uma história, nem sei se é verídica, né? Foi contada por um pastor. É essa que você falou, né, Thiago? Você deve conhecer várias por ser conselheiro de casais aí, enfim. Mas, eu não sei se eu caso com a fulaninha ou não. Se ela vier hoje de amarelo no culto, então é sim. Aí ela vem com um vestido todo colorido e aí tem umas tirinhas amarelas lá. Você fala, não faz isso, tá? Exato. Eu conheço uma história ainda muito mais séria, que um rapaz que se dizia pastor, e eu não tô aqui pra falar sobre o chamado dele, enfim, mas ele começou a namorar uma moça. E eles começaram, inclusive, a viverem juntos. E aí ela falava assim, mas você é pastor, a gente precisa casar, a gente precisa acertar nossa vida. E ele falava assim, mas eu ainda não recebi a confirmação de Deus que é você. Aí ela veio falar isso pra mim, e eu, como assim? Não tô entendendo isso. Tem que receber confirmação, mas vocês não estão já morando juntos? Ela mas ele ainda tá esperando aí que Deus fale com ele. Eu falei, é cilada, Bino, sai dessa, tá? Deus não vai falar nada com ele não, tá? A gente tem um comentário aqui no chat. Aliás, fica a dica aí. Normalmente não sempre, né? A gente faz a transmissão das gravações no nosso Discord.
Verdade que a gente avisa super em cima da hora, então a pessoa tem que ficar meio antenada em relação a isso, até porque várias vezes a gente se programa meio que em cima da hora. Mas a Alissa escreveu pra gente aqui, ó. Hoje em dia tem gente que abre a Bíblia e procura versos aleatoriamente para saber uma resposta de Deus para sua vida. Já vi gente fazendo isso para casamento, trabalho, etc. Dureza, né? Também já vi aquela... É praticamente um jogo de azar, coisa, né? Você fecha o olho, abre a Bíblia e bota o dedo em algum salmo porque você abriu no meio, né? Enfim. Tem uma história, é uma piada, né? Sobre esse assunto. Conta a história que uma vez uma moça, né, tinha separado do seu namorado e tava muito triste, né, muito abatida, e ela tinha um conselheiro que tentava animá-la e ela tava muito desanimada porque ela achava que aquela pessoa era o amor da vida dela e tal. O conselheiro tentou de tudo pra animá-la e ela continuava abatida, deprimida, até que um dia ela saiu do quarto sorridente, né, cheia de alegria, assim. O conselheiro estranhou e foi perguntar o que foi que aconteceu. Ela falou, não, Deus falou pra mim que a gente vai voltar a ficar junto. Uau. Ok. O conselheiro falou assim, Deus falou pra você? Como assim? Né? Deus não fala assim. Não, Deus falou comigo pela palavra. Pela palavra eu tava folheando minha Bíblia e de repente eu achei o verso que dizia assim, ele foi afastado de ti temporariamente para que você o receba em breve para sempre. Aí era a carta de Filemon, né? Falando a respeito do retorno do escravo Onésimo, né? Então você pega um versículo isolado, né? Você pode achar aquilo que você quiser na Bíblia, né? Oséias tá aí pra comprovar essa teoria. Não, pior que tem pastor que praticamente faz isso pra construir a sua mensagem, né? Então, eu quero dizer tal coisa E aí? e vamos atrás do texto bíblico que vai defender isso que eu acredito. E faz coisas muito similares a isso. Agora, voltando a falar aquilo que eu tava falando sobre a questão da coletividade, é interessante no texto também que essa consagração de Arão não é um elemento particular e privado. Toda a comunidade de Israel é chamada para estar diante dessa cerimônia. É algo nacional, né? Algo onde o povo está envolvido. Lembra da função do sumo sacerdote, né? Uhum. Ele era aquele que iria rogar a Deus, ser o mediador em favor do povo diante da presença de Deus. Então a consagração de Arão não era algo importante para Arão, era somente, algo né? importante pro povo. Somente. Isso. Era a questão do povo poder se aproximar de Deus e ser aceito, ter sua oferta aceita perante o Senhor. Então é um evento grandioso, é um evento da nação, né, que tá acontecendo aqui. O Arão precisa ter a autoridade reconhecida publicamente para aquilo que ele fosse fazer. Sim. Nota que ele não tá ganhando aqui um trabalho, no sentido de que, dentre tudo que eu vou fazer, isso eu também faço. Ele tá ganhando aqui um ministério e o que seria a vida inteira dele. Uhum. Ele só faz isso, ele é separado, ele é levita, ele é sumo sacerdote. A única coisa que ele vai fazer é isso, tanto que vai aparecer no texto, né? A porção de comida do Arão e dos filhos. Lembra? A própria comunidade tinha que sustentar eles. Sim. Sabe, guardada todas as devidas proporções, sabe? É um pastor em tempo integral deles. E mais do que isso, voltando para a ideia das minhas devocionais que eu tô fazendo em números agora, também veio recentemente o texto onde o povo vai questionar essa própria liderança do Arão. Por que vocês que mandam, sabe? E, cara, isso é muito humano fazer, né? Quem que colocou vocês aí, sabe? E Deus fica muito irritado, tem aquele episódio da vara de Arão que vai florescer e indicar pra todo mundo, chama os líderes aí, vamos ver aqui, vamos pôr uma... Engraçado Deus fazendo isso, né? Vamos pôr uma votação aqui, entre aspas, e vamos ver quem que vai ser o escolhido. Como se já não tivesse sido escolhido, né? E aí... que curioso, a vara justamente é do Arão que floresceu, que indicou que ele que é o sumo sacerdote. Mas é o que você falou, Thiago. O povo precisa identificá-lo como o sumo sacerdote. Não basta ter uma cerimônia e chegar, é ele. Não, todo mundo tem que ver a coisa acontecendo. Sim, sim. Tem vários elementos
além do que o Tan já citou, do Urim e Tumim, né? Nesse uniforme, vamos colocar assim, nessa roupa especial, né? Que o sumo sacerdote tinha que usar, né? É interessante, porque é algo grandioso ali, né? Glorioso. Sim, e com muito significado. Isso, cheio de beleza ali, né? E que envolve a questão da importância da função mesmo, né? Dessas roupas ali, que indicavam uma série de coisas ali, de santidade, de purificação. De representação das tribos, nas pedras, tanto a do ombro quanto a do peitoral. Exato, né? A mediação do povo, né? Levando o povo com ele ali nas suas roupas de alguma forma, né? O primeiro elemento interessante que eu vejo lá no versículo 6 é que todo o processo começa com uma lavagem com água. Que tem o sentido ali de purificação, né? Era muito usado em ritos de purificação dos judeus, por exemplo, um leproso que tinha sido curado, ele tem que ser lavado. Então tem essa lavagem cerimonial que eles chamavam, que tinha a ideia da purificação. Isso demonstra bem aquilo que a gente já falou, sobre Arão, como sumo sacerdote, não era perfeito. Ele precisava da purificação para exercer o ofício. Esse é um erro que as pessoas cometem até hoje. Às vezes elas acham que o pastor, por ser pastor, ele é mais santo, sem pecado. Vem aqui, pastor, fazer a sua oração, porque a sua oração é mais poderosa ou algo do tipo, né? Não, o pastor, ele é um pecador como os demais, mas alguém que foi separado para ter uma função específica dentro do povo de Deus, de ensinar a palavra de Deus e que tá querendo viver em santidade, pelo menos se espera do pastor e de todo crente, né? Do pastor de todo crente viver em santidade e honrar a Deus com o dom que Deus deu para ele, né? E aqui o sumo sacerdote é da mesma forma. E você tá falando, pastor, aí pensando num universo evangélico? Sim. Mas até mesmo no meio evangélico, em igrejas que são mais litúrgicas e tal, e mais ainda no catolicismo, por exemplo, você vai tendo... Depende muito da organização eclesiástica da coisa, né? Mas quando você tem aquela coisa não tão espaçada como os batistas, por exemplo, são congregacionais, quando você tem uma hierarquia episcopal, isso ainda fica mais perigoso, né? Sim. Conforme você vai subindo a hierarquia, você vai chegando a... Não, aquela pessoa que se torna quase um santo. Não, o caso do Arão aqui mostra que, olha, eu preciso da lavagem, eu preciso da unção, eu preciso da oferta do pecado, você precisa pôr a mão na cabeça do animal pra simbolizar aquela transmissão do pecado pro animal que vai ser sacrificado e jogado fora. Sim. E o elemento que eu acho mais bonito aqui, na versão aqui, acho que foi traduzido como tiara, né? Algumas versões trazem lâmina, roseta, mas era um elemento de ouro colocado na cabeça com a inscrição Santidade ao Senhor, que lembra bem a necessidade de se apresentar diante do Senhor em santidade, cumprindo as exigências dele, que como o Tan já pré-anunciou aqui, vai ser um problema daqui 2 capítulos em Levítico 10, né? Tem mais algum ponto dos elementos? É porque se a gente for entrar em todos os elementos, a gente fica até amanhã conversando sobre eles tudo de novo, né? Como eu falei no começo, esse capítulo é um apanhadão de várias coisas que a gente veio colecionando, informações e elementos que a gente foi colecionando ao longo de toda a leitura que a gente fez até agora. Eu acho que os elementos principais são esses, né? A purificação necessária, a consagração do sacerdócio, a necessidade de santidade, a representatividade do povo, né? Então acho que são os elementos que a gente foi colocando. Tem um, Thiago, que acho que não tinha aparecido ainda. A questão do sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e no pé direito. Isso já é lá no sacrifício, né? Então. Mas eu até li um comentarista, mas não sei, cara. É meio que, é direita, sabe aquela coisa da direita de Deus ser o mais importante? Não, isso de fato existe nas escrituras, né? Não só nas escrituras. No mundo antigo, a ideia do direito é de superioridade. De honra, né? É de honra. A gente vê isso aí, por exemplo, no Efraim do Manassés, lá, põe a mão direita em cima da cabeça, não, põe a mão esquerda e tal. Exato. Tanto é que culturas antigas, e algumas indígenas, né, até hoje, consideram, por exemplo, ser canhoto uma maldição. Né, porque a mão boa é a direita, é a de honra, né? Se você não sabe com a mão direita, tem algum problema ali, né? Então a ideia do direito, realmente, no mundo antigo, tinha a ideia de algo
honroso. Uhum. Diziam, eu não estudei isso a fundo, mas já ouvi falar que algumas culturas, e talvez até cultura israelita, onde as pessoas comiam geralmente com as mãos e não com talheres, como a gente comeu, a mão usada para comer era a direita, que era a mão boa, né? E a mão esquerda era usada para coisas mais impuras, né? Então a mão direita era utilizada. Então tem toda essa questão do lado direito mesmo, isso é verdade. E o que faz sentido para mim é que a orelha direita, o polegar da mão direita, o polegar do pé direito, indica a totalidade do corpo. Uhum. Lembra que o sangue ali também tem um elemento de purificação, assim como a água, de expiação de pecado, né? Então, ao colocar sangue na orelha, no polegar direito, no polegar do pé, isso indicava a purificação completa, a expiação do sacerdote ali de Arão e de seus filhos. Isso pra mim é o que faz mais sentido. Eu sei que alguns vão além disso, né, e colocam algumas analogias que eu não sei, tenho dúvida, pode ser verdade. Alguns falavam assim, na orelha porque o sacerdote tinha que ouvir a voz de Deus, na mão porque ele tinha que estar com as mãos prontas para servir, no pé porque ele tinha que estar pronto para se locomover para lá e para cá. Me parece um pouco forçado, mas então, pode ser. Mas foi o que eu li só, é a única coisa. É estranha essa sensação de que o texto bíblico não é tão claro, e aí você vê pessoas tentando achar uma explicação, e eu dificilmente compro essas coisas. Eu não sei se é porque eu tô ficando velho, ou porque a gente tá sempre com o pé atrás, sendo brasileiro no mundo, e aí a gente acaba levando o pé atrás pra onde não precisa. Enfim, passaram, é nítido esse negócio do sangue que o Thiago falou, né, da expiação. Eu fico imaginando também que tem muito essa questão de aspergir o sangue, né, molhar e espirrar. Sim. E eu fico pensando, pô, as túnicas lá toda limpinha, vem lá e o cara joga sangue, sangue mancha, sabe? Mas enfim, pra eles isso era realmente parte do ritual, um momento importante e tal. É, porque o sangue, né, como a gente tem visto, era a representação do perdão, né? Sim. Um animal tinha que ser morto para perdoar os meus pecados, né? Então era o símbolo da expiação, né? Por isso que ele era importante nesse sentido, né? Agora a gente pulou algo aqui na ordem, deixa eu só voltar um pouquinho, sobre a unção, que eu acho muito interessante. A unção era comum no mundo antigo, tá? Quando alguém era consagrado a algum ofício importante. Reis eram ungidos, né? Aqui o sumo sacerdote está sendo ungido. A ideia aqui é de que o Senhor tá sendo dedicado ao Senhor e o Senhor estava dando graça e capacitação para que ele pudesse servir naquela função. Mas o que eu mais gosto desse texto não é o texto aqui de Levítico. É um outro texto que isso me lembra, que é o Salmo 133. Isso vai ter que trazer pra nós, né? Também não tenho todos decorados. Salmo 133, bem conhecido, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Muito mais bonito de ver, você visualiza a coisa ali. Esse salmo aqui, né, de Davi, tá fazendo referência a essa cerimônia aqui de Arão. Quando os irmãos, eles vivem em união, em unidade, em amor uns com os outros, isso é como aquele óleo da unção derramado sobre Arão que escorre por sua barba. Talvez você pense assim, nossa, que nojento, né? Na nossa cultura, talvez a gente olhe pra isso, esse óleo mas era aromático, né? É um perfume. Sim, né? É um perfume. Então, Davi compara a comunhão e o amor entre os irmãos com a cerimônia aqui de dedicação do sacerdócio. Bem lembrado. E aí nós temos as ofertas, que a gente até começou a falar, né? Pelo que eu entendi, são 3. E faz sentido a ordem, né? É interessante isso. Sim. Você já falou essa questão da ordem em algum capítulo bem recente. Sim. Falamos, acho que naqueles capítulos de recapitulação, 6 ou 7, provavelmente. Mas aqui nós temos primeiro a oferta pelo pecado, né? Que aí a gente já falou, né? Tem aquela ideia ali da expiação do pecado de Arão. Aí temos o holocausto, que é a primeira oferta lá de Levítico 1, né? Que a gente viu primeiro lá em Levítico 1. Sim. Que tem a ideia de consagração total, né? Era uma oferta totalmente queimada. E depois nós temos a oferta específica ali do sacerdote, da oferta pacífica, né? Oferta de paz.
só que aquela específica da ordenação do sacerdote. Isso. Que a gente viu dentro do capítulo 6, se eu não me engano, ou 7. Isso. Que era uma específica para o sumo sacerdote, ali pro sacerdote. Então são 3 ofertas ali que parece que tem a ver com perdão de pecados, consagração e ordenação para aquele ofício, né? Sim. Deve ter sido muito bonito de ver, né? Fica imaginando a quantidade de pessoas ali assistindo. Né? Você bota, sei lá, um Maracanã cheio hoje. Quantas pessoas cabem no Maracanã hoje? 70 no sei máximo. Lá, 50 mil? 70 mil? A gente tem 1 milhão aqui. Uhum. Como é que... No plano, né? Não é nem inclinado pra você enxergar melhor. Deve ter sido um negócio muito lindo, muito... sei lá, muito especial. Muito, muito especial. Uhum. Israel viveu tantos momentos assim no deserto e eu realmente fico sempre muito chateado com o jeito que Israel lidou nos momentos de reclamação. Tá certo que também a gente tá lendo e a gente muitas vezes lê vários capítulos ao mesmo tempo e coloca tudo no mesmo dia, né? Sim. Mas passa uma semana, passa um mês, passa um tempão. Eles ficaram 40 anos, de uma coisa pra outra, às vezes passavam meses, talvez anos. Sim. É tempo pra você esquecer um momento glorioso e ficar irritado porque alguma coisa de ruim tá acontecendo na sua vida, né? Mas ainda assim, sempre me incomoda essa falta de... sei lá, falta de atenção, de confiança em Deus, de que, ó, Deus tá cuidando da gente aqui. E eu fico com medo, não só incomoda, mas eu fico com medo de cair nesse erro também. Acho que é a parte principal que a gente deveria tomar com mais cuidado. Uhum. Porque às vezes a gente acorda com a pá virada, né? Que fala... Olha a expressão, né? Acorda com o pé esquerdo, né? A gente acabou de falar da questão de direita e esquerda. Sim. Alguém pisa no seu calo e aí estraga o seu dia inteiro. E aí você chega no fim do dia tão irritado, ofendendo todo mundo. Poxa, Deus nos dá tanta coisa, Deus nos abençoa tanto. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro, eu pelo menos quando tenho esses dias assim e caio em mim, eu falo, poxa, que tolo que eu fui o dia inteiro, sabe? Como que Deus tem paciência comigo, sabe? É verdade, a gente precisa sempre lembrar, né, de que a graça de Deus não deve ser uma forma da gente viver de forma negligente, pelo contrário, né? Uhum. Deve nos levar à santidade. Quando Deus expiava o pecado aqui do povo, nesse símbolo do sacrifício, o sacrifício é um símbolo, claro, não era um incentivo a, eu posso pecar, né, amanhã é só oferecer outro animal que tá tudo certo. Mas era um incentivo a enxergar a graça e a misericórdia de Deus, que em vez de consumir o povo imediatamente, deu mais uma chance, né? É isso. No finalzinho aí, também me dá uma certa angústia de pensar, porque quando eu leio o texto assim, eu tento ao máximo me levar na situação. A gente tem a orientação para, beleza, passou tudo isso, passou as ofertas, passou a unção, passou a aspersão do sangue e tudo mais, passou até a parte de se alimentar, a partir do verso 31, né, cozinha o restante da carne das ofertas entada da conta. Que Moisés, inclusive, recebe uma parte como sacerdote ali, né, como sumo sacerdote. Como responsável do ofício no momento. Curioso, inclusive, acho que é a única vez que ele recebeu essa porção, né? Acho que sim. No fim do 29, né? Era a porção de Moisés, o carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado de novo. Uhum. Seria interessante voltar naquele texto da oferta de consagração, se ela provavelmente divide uma parte dessa oferta para o sacerdote que faz isso, né? Sim, divide. É a coxa direita e o peito, se não me engano. Então. E aí o Moisés... Eu fiquei pensando, antes de eu voltar onde eu ia dizer, quando morria um sumo sacerdote, alguém tinha que ser ordenado sumo sacerdote no lugar. Sim. Quem será que fazia esse ritual todo para o novo sumo sacerdote, dado que o anterior morreu? É verdade, boa pergunta. Será que não era automático? Sei lá, porque tem que fazer essa oferta de consagração, de tudo isso. Ou sei lá, ficou velho. Sim, mas os filhos de Arão aqui, por exemplo, estão juntos. Estão, mas eles não são... Eles não passam pelo rito igualzinho o do Arão. O Arão tem algumas coisas adicionais aí por conta do sumo sacerdócio dele. Mas acho que eles são os mais próximos, né? Não, o sacerdócio ele era de fato hereditário, né? Isso. Quem iria assumir seria o próximo aí na linha, né? Não, mas por exemplo, o filho do Arão, ele já fez essa consagração aqui e acabou, e quando ele for assumir como sumo sacerdote porque o pai morreu, já tá feito? Ou será que tinha um rito pra ele só por causa dessa subida de cargo? Então, gente... eu não sei. A minha tendência é achar que aqui já valeu pra todos, entendeu? Uhum. Mas eu não sei mesmo. Talvez tenha que pesquisar. Eu também não.
Nem sei se dá pra pesquisar. Você não vai achar aquele monte de achismos por aí. Provavelmente. Bom, o que eu queria dizer é o finalzinho lá. Ó, fiquem aqui por 7 dias, sob risco de vida, porque faz parte do ritual. Sim. E eu fiquei pensando lá, cara, como é que eles ficaram de pé ali, eles montaram uma tenda ali pra eles dormirem, sabe? Umas coisas que eu nem sei se a gente deveria ficar pensando nesses detalhes, mas eu penso. Então eu falo aqui, porque se eu não falar aqui, não falo em lugar nenhum. E é interessante essa questão dos 7 dias, porque isso acontece, a gente vai ver isso em Levítico. Processos de purificação, às vezes, exigiam dias. Sim. Né? Quando um leproso, né, alguém que foi curado de uma doença de pele, tinha um período de purificação. E esse período geralmente era 7 dias mesmo. Então parece que é o período de purificação que Arão e seus filhos estão observando para poderem exercer o sacerdócio. Mas devem ter montado uma tendinha pra eles ali, porque ó, no 35, agora permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, de noite. Com certeza. Por 7 dias e cumpram as exigências do Senhor. Botam, sei lá, aquelas macazinhas, aquelas camas de campanha, né? Se não fizerem, morrerão. Cara, é assustador aparecer isso aí no final, porque é um momento de festa, é um momento de glória, é um momento de consagração, é um dos grandes ápices que o povo, e principalmente a liderança do povo, viveu aqui no deserto e termina com uma ameaça de morte. Ó, faz isso, senão, se não fizer assim, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Nossa. A seriedade que Deus traz para as coisas dele é assustadora. E a gente devia prestar atenção nisso, viu? A gente é muito largado na parte religiosa e no trato com Deus. E eu não tô nem pensando no dia a dia na igreja, não tô pensando nos outros dias que a gente não vai à igreja. Isso é um problema da nossa cultura, né? A gente acaba negligenciando coisas do Senhor por motivos banais, né? E talvez porque a gente se distancia do rigor da lei, vamos colocar assim, e falar assim, a gente não tá sob a lei, a gente não tá sob esse rigor, só que a gente puxa pro outro lado, né? A gente descansa demais na misericórdia, né? A gente puxa extremamente pro outro lado e perde essa beleza que Levítico fala, desse momento especial de consagração, de dedicação ao Senhor, desse culto e da preocupação com o Senhor recebendo o nosso culto de forma como um aroma agradável, a expressão é repetida aqui, né? Como um aroma agradável diante dele. Então talvez esse zelo, né? Essa preocupação, essa reverência, a palavra que o Tan geralmente usa também, nos falte, né? Eu gosto disso, eu sei que a Carol gosta muito. A Carol é muito mais litúrgica do que eu, né, Carol? Sim. E eu acho que eu vou colocar aí nós evangélicos, pelo menos o meu grupo evangélico, talvez um pouco relapso em relação a isso, de fazer as coisas meio de qualquer jeito. E eu gosto quando a gente planeja eventos mesmo até, sabe? Dentro de uma igreja local aí. E planeja, olha, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio... Não é que vai ser mais santo, sabe? Não é nada disso. Mas esses rituais, eles comunicam também. E não só a nós, mas comunicam também aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, da santidade até de Deus, de olha, a ordem, a decência. E às vezes a gente perde um pouquinho disso. A gente está muito mais concentrado em agradar o ser humano, em emocionar o ser humano, em criar um ambiente de som para deixar as pessoas emotivas, ou de cores, ou de pintura de parede, sabe? Quando a gente deveria estar concentrado em Deus. Sim. E em liturgia mesmo, sabe? E em momentos, olha, agora é a hora, sei lá, de não fazer um barulho. Agora é a hora de... Vamos todos abaixar a cabeça e vamos, sei lá, juntos orar por algum motivo específico. Olha, agora... Sabe, coisas bestas como... A gente tá em época de Natal agora, como você colocar um uniforme no coral, como você fazer uma entrada e uma saída da frente da igreja com as pessoas andando ordenadamente. É umas coisas que parecem bobas e que talvez pareça até que Deus não tá nem aí, mas você demonstra um pouco do respeito e do culto nesses elementos também. Sim. Tem um livro muito bom, você conhece, Tam, do David DeBrain, não vou lembrar agora o nome, é um livro de educação de filhos. Pô, Carol. Tava quase comprando aqui, vamos pesquisar, mas vai seguindo aí. Eu tenho esse livro, mas eu não lembro agora o nome dele. Enfim, mas ele do fala Brahim, muito... né, que escreve.
De Bruyne, né? De Bruyne. Que ele é sul-africano. A gente teve o prazer de conhecer ele pessoalmente num congresso que a gente participou. Acho que o pastor Thiago também conheceu, assim, de vista, não lembro agora. Enfim. Sim, eu acho que eu estive na conferência que ele esteve aqui no Brasil. É da editora Batista Regular, não? O livro? Isso. E aí, ele tem um livro que fala exatamente sobre isso que o Tan tá comentando, né? O livro, ele é focado para pais, na criação dos seus filhos e a importância de sermos modelos, e que realmente o que Deus se importa é com o nosso coração, né? E aí, a questão de você ser um bom exemplo pro seu filho, e aquilo que realmente você vai se importar, se você vai se importar com um jogo de futebol, em vez de ir pro culto, ou ficar mais empolgado assistindo um filme do que assistindo a meditação, enfim. Dá pra fazer várias aplicações, né? Uhum. É a igreja conservadora, não? Não, ele é pra... Não, é o de filhos. Isso. Acho que é Guarde-os do Mal, não é? Guarde-os do Mal, ficou em português, exatamente. Que a capa original, Tan, é o olho da filha dele, não sei se você lembra. Ah, lembro sim. Então. Mas esse igreja conservadora é bom também, ele vai passear por alguma coisa que a gente falou também aqui. Ele fala sobre ortodoxia, ortopraxia, enfim. É isso, era só pra quem tiver interesse em ler esse livro, ele é muito bom, ele é bem fininho, e ele fala bastante sobre isso que o Tan falou, mas voltado pra criação de filhos. Como que você enxerga isso sendo pastor de igreja local, Thiago? Ou se preocupa em relação a isso, liderando o grupo lá? Olha, a igreja que eu tô atualmente, ela é um pouco mais litúrgica nesse sentido do que a igreja que eu cresci e pastorei por muito tempo. Uhum. Não é muito, tá? Não chega a ter aquelas questões, né, que muitas vezes igrejas presbiterianas têm, algumas batistas também têm, de um lecionário, né? Sim. Que segue uma ordem específica, assim, mas a gente tem momentos mais litúrgicos, né? Por exemplo, sobre a questão do advento, né? Nessa época aqui, preparação para o Natal, questão da Páscoa, a gente tem vigília de Páscoa, algumas coisas ali na semana da Páscoa, então tem um aspecto um pouco mais litúrgico. Eu acho isso legal. Tem que ter um cuidado, né, também. Sim, não foi a forma como eu cresci, assim, na igreja que eu tava, não tinha tanto isso. Tinha a celebração de Natal e de Páscoa, mas não a preparação, a liturgia levando pra isso, né? Uhum. Eu acho legal, eu acho interessante, eu acho que fixa a nossa mente, volta a nossa atenção pra importância daquilo, nossa, das crianças também. Mas talvez você ia falar isso, né, agora quando você falou, talvez o perigo, né, que a gente tem que tomar cuidado, e isso vai se aplicar tudo, evidentemente, até os cultos regulares, de não tornar isso apenas um rito, né? O legalismo tá na porta ali, é isso. Então tem que ser assim, desse jeito, porque é Natal, tem que ser assim, desse jeito, porque é Páscoa, tem que ser assim, desse jeito, e às vezes esquecer da adoração do coração, pensando só na prática externa. É o perigo que aconteceu com Israel, né? Israel Sim. tinha todas as leis do Senhor, as leis não eram ruins, as ofertas não eram instituições erradas, eram pelo contrário, Deus deu, mas eles estavam só fazendo ritos, e Deus fala assim, olha, eu não me agrado disso. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ter essa questão, pode ser algo interessante, legal, que a gente pode fazer para educar nossa mente, educar nossos filhos a enxergarem a reverência, a importância daquele momento do culto, mas não pode ser um mero ato exterior. Uhum. A ideia é conduzir o coração ao local certo. Uhum. E isso ajuda. É como se fossem as placas da estrada. Mas não é a estrada. Cuidado. Uhum. Eu acho que só pra justificar a minha abertura, eu falei, né? Você falou de Jesus, Não pode parar. Isso, Você passar isso. batida, certo? De novo, a gente tá fazendo devocional com o Benjamin e ele tá numa fase tão gostosa, tão gostosa. Tem dia que ele tá super participativo, tem dia que ele só quer bater ali o check e tá bom, mãe, bora. A gente é assim, Carol. Eu sei. Quantos anos ele está, Carol? Ele tá com 6, vai fazer 7 daqui a um mês. Então, ele tá numa fase muito bacana e começou a questionar certas coisas. Eu ainda vou trazer aqui pro LBC certas perguntas que ele faz pra mim, que às vezes eu fico, Senhor, me dá muita sabedoria, que eu não sei o que falar. Eu vou trazer pro LBC pra ter a resposta, diz aí. Exatamente. Eu falar, filho, lembra daquela pergunta que você fez 3 meses atrás? Então, mamãe tem a resposta agora. Mas uma das coisas que a gente tava aprendendo
Aqui em casa a gente faz o advento de Natal. É uma coisa que a gente já faz, acho que desde que ele tinha 1 ano. A gente não é tão religioso assim, no sentido de todo dia a gente faz. Mas sempre que a gente pode, a gente tá completando. E aí uma das leituras bíblicas era da genealogia de Jesus Cristo. E o Benjamin, ele ficou assim, em choque, quando ele descobriu que Jesus era parente de Davi. Que legal. Mas a gente fica mesmo, viu? Mas assim, foi muito engraçado, porque ele foi lendo, e aí no advento tinha ali também um paralelo com José do Egito, né? E José, o pai de Jesus. Uhum. E foi muito legal, Eu já tinha lido, né? Que são as 14 gerações, tal, que tá em Mateus. E agora quando eu fui estudar, né? Que a gente viu como o sacerdócio de Arão, ele realmente tem ali, aponta para o sacerdócio de Cristo, né? Como tudo é uma grande junção, né? Uma ponte, enfim. Então eu lembrei disso, né? Lembrei do Benjamin estudando isso. E realmente, Arão, ele foi sacerdote, mas ele teve aquele sacerdócio temporário e imperfeito, né? Uhum. E Jesus, ele é nosso sacerdote. Ele é santo, inculpável, né? Separado, enfim. Então, são as referências do Antigo e do Novo Testamento, né? Que sempre apontam para Cristo. Tudo. Graças a Deus. E tem um longo argumento, uma maior parte do livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, desde o capítulo 4, se eu não me engano, até o 9, que vai falar sobre Cristo como nosso sacerdote, sumo sacerdote, superior a Arão, né, que usa até a questão que o Tan falou, da linhagem de Melquisedeque e tal. Uhum. Uhum. E Cristo como esse que é o sumo sacerdote, é também o sacrifício em nosso favor e é aquele que encerra nele a necessidade dos sacrifícios, né? Nós não fazemos sacrifício de animais hoje porque Cristo é o sacrifício definitivo, né? Ele era o sacrifício que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Né? Então tudo isso que a gente está vendo aqui é um símbolo, né? São sombras, como o autor aos Hebreus diz, da realidade superior que é o sacrifício de Cristo pago definitivamente para perdão, expiação completa dos nossos pecados, por meio da fé nele. Então, Cristo como esse sumo sacerdote perfeito, né? É muito bonito ver isso no livro de Hebreus, tem muito paralelo com o Levítico, é bem interessante. Olha, no chat aqui, Renata Kamimura, time Thiago Moreira, hein? O próximo livro tem que ser Hebreus. Eita. Se ela soubesse a discussão que temos sobre isso. Eu nem tô defendendo, só fiz o paralelo. Não, agora que você não tá defendendo, né? Eu só não lembro se você fez isso em on ou em off no passado. Mas acho que a gente não vai conseguir fugir muito dessa ideia, não. Porque assim, o plano original não era ir pra Hebreus, tá? Mas os planos do Senhor são maiores. Agora, se é o Senhor Deus, é o Senhor Thiago Moreira, não sei. Olha! Tan, só antes da gente fechar, eu tava aqui tentando dar uma pesquisada rápida, né, sem perder muito a atenção, sobre a dúvida que nos surgiu. Eu acho que o texto não responde todas as nossas dúvidas, mas talvez dê algum indício, né? Qual delas? Do sangue na orelha? Não, do sucessor de Arão. Ah, tá bom. Eu encontrei em Números 20 a morte de Arão. Boa. E o que acontece no relato da morte de Arão é o seguinte: Números 20 e 22 em diante. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Ali, na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra mim e as instruções a respeito da água em Meribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao Monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao Monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte e Moisés e Eleazar desceram. Então parece que a cerimônia que teve foi a troca de roupa. Né? A roupa do sumo sacerdote foi tirada de Arão antes da sua morte
e entregue a Eleazar. E Arão morreu ali naquele monte e Moisés voltou com Eleazar como já o novo sumo sacerdote. Se teve um outro ritual posterior, o texto não fala. Não fala. Eu acho que deve ter tido, não sei se aí, mas... Pô, o Moisés gastou quase um capítulo ali, uma boa parte de um capítulo explicando, ó, quando vocês tiverem a oferta de consagração de um novo sacerdote, tem que fazer assim. Sim. Não é possível que ele fez isso aí só para Arão e não precisava mais. Mas tá aí, né? O texto bíblico é só isso mesmo. Fechou. Vocês que estão nos ouvindo aí no futuro já devem estar aí para março, quase abril. A gente tá a poucos dias do Natal. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025. Datando mais do que isso, só se eu falar que são 10h43 agora. Jingle bells. Mas pra nós, ambiente aí de Natal, a gente tá empolgado, está com as crianças em férias, ou quase em férias. No caso da Carol aí tem um pequenininho ainda tá de aula, né, Carol? Sim. Últimos dias. Nossa, isso é escravidão, não é aula? As professoras, O Lucas ficou né? bravo porque ele tá no ensino médio e a aula volta em janeiro. Que absurdo, como é que janeiro voltar? Eu falei, filho, você tá no ensino médio agora. Acabou, agora é vestibular, foco. Daqui a pouco você nem tem férias mais, que você tá no mercado de trabalho. Mas enfim, estamos aí num momento especial das nossas vidas, curtindo as nossas famílias. E pra nós três é a hora de dar uma parada na gravação também. A gente volta na próxima gravação, aí sim, gravando só lá depois da vinda da Alicia. E espero realmente que Deus nos abençoe no próximo ano de condução desse projeto. Gosto muito de estar com vocês três. A gente tem vidas muito diferentes, a gente quase não se vê nunca. E isso pode ser uma grande surpresa para os ouvintes, né? Eu acho que eu não vi o Thiago e a Carol esse ano inteiro. A gente se viu alguma vez? Não, a gente se viu. Uma vez no restaurante, né? Foi esse ano ou foi ano passado? Na pizzaria foi ano passado. Eu acho que eu vi a Carol em evento. O teu eu não lembro. Sim, Eu acho que eu não vi, Thiago. Isso que o Thiago mudou para quase o meu bairro aqui já. Que coisa. A igreja dele fica mais perto da minha casa do que a igreja que eu vou. Acabei de mudar, né? Mudei agora também. Enfim, mas é um encontro nosso entre amigos, é óbvio, e é uma delícia construir isso junto com vocês, e realmente oro constantemente para que Deus mantenha essa união, esse grupo formado, esse interesse pelo projeto, e traga pessoas cada vez mais, ouvintes novos. A gente teve algumas pessoas aqui no Discord e é sempre uma alegria poder ler o comentário de vocês enquanto a gente conversa e poder perceber que a gente faz diferença na vida de vocês. Eu, pessoalmente, é até estranho, porque isso vai aparecer em março pra vocês, né? Mas, Feliz Natal pra quem tá ao vivo aqui. Eu espero realmente que vocês nos ajudem a manter esse projeto vivo. Não só financeiramente, que a gente sempre fala, né? Mas conduzir ele a novas pessoas, a novos ouvintes, a transformar essa conversa gostosa sobre a Bíblia em algo relevante para mais vidas, cada vez mais vidas. E que Deus vá convertendo a vida das pessoas mesmo. É isso, obrigado, Carol. Obrigado, Thiago. Mais um ano aí que a gente enfrenta o desafio. É um desafio pesado de estudos que a gente faz e tempo gasto aqui, achando cantinhos de agenda que funciona para os três, e Deus tem abençoado a gente. Que Deus abençoe vocês também no ano que vem, viu? É isso. Tchau, tchau, galera. Amém. Eu agradeço demais a parceria, a paciência, por ser a única mulher. Às vezes eles têm que ter muita paciência comigo, gente, mas faz parte. Eu entendi essa, mas tá bom. Enfim. Acho que é o contrário. Não, tá de boa. Peço muito que vocês orem por nós. Eu ontem estive na minha obstetra e graças a Deus tá tudo bem comigo e com a Alicia. E se tudo der certo, ali em meados de janeiro ela está entre nós. Então orem por isso, para que ela venha no tempo certo, para que ela tenha saúde, tanto ela quanto eu, e que possamos ter uma boa recuperação.
E eu tô muito feliz. A gente grava esse programa acho que desde que o Benjamin é bem pitico, né? E agora ele já vai fazer 7 anos, o Nathan acabou de completar 2 anos, então é legal ficar vendo essa evolução. 2 gestações na LBC já, hein, Carol? Pois é, não, só 2 gestações, tá bom? Por enquanto. Apenas. E peço que vocês continuem orando por nós, né? Pelas nossas vidas, nossos ministérios, né? Nossas famílias. E é isso. Então eu não vou falar que a gente se ouve no próximo programa, mas pra vocês não vai ter essa janela, né? Então a gente se ouve no próximo programa. Pra quem tá aqui no Discord, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E aí até, se Deus quiser, entre fevereiro e março a gente tá aí de volta. Até mais. Valeu, pessoal. Muito gostoso estar com vocês, como sempre. Foi muito bom esse ano passarmos juntos aí, estudando a palavra. E voltamos no capítulo 9 para você que está assistindo aí ou ouvindo no Spotify ou em alguma outra agregadora aí de podcast. Semana que vem, para você que está aqui ao vivo com a gente, vamos dar uma paradinha. Feliz Natal, boas festas a todos. Que Deus te abençoe.